perdi a virgindade com ele de 14 para 15, começaram as ligações. Seu marido tá te traindo, seu marido tá na balada, outra traição. Se envolveu com a mulher do RH da empresa. Eu dei leite em pó vencido para minha filha. Eu nunca vou esquecer isso. Eu via minha mãe ter relações com outros homens e eu não podia fazer nada. Eu ouvia coisas que eu não queria ouvir. E se eu fosse falar, eu era agredida. A paz para você. Seja bem-vindo ao canal Família e Casamento, Projeto de Deus. No vídeo de hoje, você vai perceber no decorrer da história o quanto o emocional de uma pessoa é afetado no que diz respeito a um lar atribulado, onde uma criança assiste a briga dos pais, vê o pai bater na mãe. Isso vai contribuir para que as gerações futuras sigam o mesmo caminho, com um casamento cheio de brigas e traições. Assista esse vídeo até o final e você vai se surpreender com o final dessa história. Vamos pro vídeo? Deus não fala para suportar humilhação, abandono, falta de respeito. Deus não fala isso. Deus fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O povo tem uma mania de achar que a gente tem que suportar tudo por causa de filhos. E onde eu comecei a orar tanto que Deus abriu a minha mente, a minha visão espiritual tão grande, eu falei, não. Os pais foram casados até quando eu tinha 8 anos de idade. A partir de 8 anos de idade, eles se separaram. Ali foi um marco na minha história. Eu lembro do dia exatamente da separação, lembro detalhes, lembro do que ele me falou, lembro de tudo. Ele ajoelhou e falou assim: filha, pede para a mãe não separar do pai. E ali as lágrimas dele correram no rosto. O meu pai era o meu herói. Eu lembro que a minha mãe era agredida pelo meu pai, né? Nós tivemos uma infância feliz, apesar dos apesares, né? Boa parte das agressões eu não lembro, porque eu era muito pequena. Hoje em dia meu pai é falecido. O marco da separação foi ali onde eu fui obrigada a amadurecer precocemente. A minha mãe fugiu, né, da Bahia, crescemos, fomos criados até 8 anos da Bahia. Minha mãe fugiu para São Paulo, né, trouxe eu e meu irmão, né, para São Paulo. O único emprego que minha mãe arrumou foi de trabalhar de babá, né, para dormir. E eu tive que ser criada pela minha tia, irmã da minha mãe. Eu sentia muita falta do meu pai, também sentia falta da minha mãe, mas minha mãe não era presente, mesmo morando no mesmo lugar. Minha mãe já estava casada, né, com outra pessoa, com 11 anos de idade. Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos. Éramos crianças. E eu falo que eu fui muito precoce, porque a gente brincava junto, mas eu sabia que o que eu sentia não era amizade, era algo a mais. E todo mundo percebia. Quando eu via o coração acelerado, dava aquele frio na barriga. Isso não é normal. O primeiro beijo, aquela coisinha de adolescente, tal. Eu estudava e nessa fase dos 13 para 14, a minha mãe já tinha se separado desse meu padrasto. E a minha mãe entrou numa fase de beber muito. Começou a agredir a gente dentro de casa, começava a quebrar tudo dentro de casa. Com 16 anos, 4 anos depois, eu não aguentava mais viver aquela vida. Eu era xingada, eu era acusada. A minha mãe, ela financeiramente, depois que eu assumi o namoro com o pai dos meus filhos, que eu perdi a virgindade com ele de 14 para 15, ela falou: agora você é mulher, você se vira, pede pro seu namoradinho. Ela queria me forçar a casar com ele. Eu falei: eu não vou casar com ele. Eu não vou. Aí chamou os pais dele para conversar. E assim, a minha família em si já tinha problemas com a família do meu ex. Por questões que pessoas de ambas as famílias casados já tinham se envolvido. E já tinham dado aquele auê tudo. Não posso usar a palavra infelizmente, porque eu acredito que tudo há um propósito maior, mesmo que a gente não entenda. A gente se envolveu. As famílias nunca foram de apoiar esse relacionamento. Mas o que eu sentia foi mais forte para suportar todos os ataques, todas as afrontas. E foi então que minha mãe se revoltou, minha mãe ficou sem falar comigo. Ele na época, né, ele tinha 18 para 19 na época, ele arrumou um trabalho no Lava Rápido, era onde ele começou a me dar aquilo que minha mãe tinha que me dar. Absorvente, calcinha. Ele começou a me ajudar, né? Até porque a gente já estava numa relação, a família sabia. E com 16 anos, a minha mãe se envolveu com vários outros homens alcoólatras. A minha mãe foi para um estágio de usar farinha,
maconha e chegou ao ponto do crack. Infelizmente, minha mãe virou uma cracuda. Fui morar com a minha sogra e com o meu sogro, com 16 anos. Eu ainda estudava à noite, eu não trabalhava. Tinha 16 anos, eu era de menor. Eu não trabalhava, só estudava à noite. Foi, assim, uma experiência horrível para mim. Porque se eu achava que na casa da minha mãe eu estava sendo humilhada, lá eu fui pior. Eu fui o dobro. Porque lá eu lavava, eu passava, eu arrumava. O meu sogro trabalhava sempre como porteiro, as camisetas dele tinham que ser bem passadinhas, minha sogra também trabalhava. Agradeço eles por ter me acolhido na casa deles, mas assim, tinha uma cunhada minha mais nova. Hoje a gente se dá super bem, não tenho o que falar dela, mas assim, ela era uma criança na época, se não me engano, ela tinha 9 para 10 anos. Cuidava dela, fazia o que tinha que fazer na casa porque eu não trabalhava, não tinha renda, então eu tinha que fazer. Enfim, fiquei uns 3 meses morando com ela, não aguentei. Pedi, falei pra ele, vamos separar, não dá mais certo. Eu estudava, quando eu chegava 11 horas, tava tudo apagado, todo mundo dormindo. Eu não podia fazer barulho. Eu entendo que ele estava trabalhando, mas eu chegava e eu precisava me alimentar. Chegava 11, 11h10 da noite. Ia mexer nas panelas, eles reclamavam, era piadinha. Não podia ligar o micro-ondas, muitas das vezes eu comi comida fria, pra não querer incomodar, porque eu estava na casa de outras pessoas. Então eu tinha que dançar conforme a banda tocava. Decidi me separar, vou voltar para casa da minha mãe. Voltei para casa da minha mãe. Ela começou a levar homens para dentro de casa, vários homens para dentro de casa. E aquilo eu me sentia acuada. E o medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu era escorraçada, ela me colocava para fora. Muitas vezes eu ficava na avenida, 2, 3, 4 da manhã, frio, garoa. Eu passava mais tempo na rua durante o dia, na casa das minhas amigas, para poder me alimentar, para não poder ver o que acontecia no ambiente do que qualquer outra coisa. Eu passava o dia na rua, ia para casa, tomava banho, ia pra escola, voltava, passava a noite sem dormir. Muitas das vezes eu dormia à tarde na casa das minhas amigas. Foi criando dentro de mim uma raiva muito grande da minha mãe. Muito, muito, muito grande. A ponto de eu falar para ela, para que você me teve? Para quê? E ela falava, eu não te queria. Mas hoje eu entendo que ela era possessa de espíritos malignos. Não era ela. Hoje, no auge dos meus 33 anos, eu entendo. Voltei a namorar com ele, 17, 18. Com 19 anos, o que eu pensei? Vou engravidar. Preciso engravidar. As pessoas falavam que eu ia ser igual a minha mãe. Você não vai durar muito. Você vai se prostituir. Você vai ser uma garota da vida. Sabe, as pessoas não davam nada pra mim, nada, nem a minha própria família. A fé me trouxe até aqui, onde eu tô hoje. Foi a fé, não foi ninguém. Foi a fé, não foi nem eu. Foi a minha fé. Foi a fé que eu tenho em Deus que me trouxe aonde eu tô hoje. Arrumei meu primeiro emprego, depois de 6 meses tentando engravidei do meu primeiro filho, o Brian, promessa de Deus. Sempre quis muito ele, foi muito desejado. E olha, eu não tinha maturidade nenhuma, porque eu vivendo num cenário desfavorável, como que eu quis um filho? Eu achava que seria uma porta de escape para mim. Eu não sei o que passou na minha cabeça. Minha sogra, meu sogro chamou a gente para uma conversa. Eles tinham comprado uma casa, tem a parte de cima, se vocês quiserem construir para vocês morar, vocês podem construir. Só não quero que você fique vivendo, né, nem crie o meu neto no cenário que sua mãe vive. Eu amo ele me ama, estou grávida, vou construir uma família. Felizes para sempre. Trabalhando. 9 meses, construí a casa em 9 meses, 2 cômodos e um banheiro em 9 meses, foi assim, muito rápido. Quando eu ganhei, já mudei para dentro, comprei tudo, fui na Marabras, nossa, a maior alegria do mundo, comprei móveis, mobiliei a casa, tudo lindo, perfeito. Meu filho sempre teve do bom e do melhor, eu sempre trabalhei, sempre dei do bom e do melhor. O que eu não tive, eu sempre prometi para mim mesmo que eu ia dar para ele. E assim foi. Quando o meu filho completou 11 meses, o meu avô na Bahia, pai do meu pai, teve um AVC. Falei, eu vou ver o meu avô. Meu filho tinha 11 meses. Peguei o meu filho, peguei a mala, fui sozinha. Visitei meu avô. O intuito era ficar 15 dias na Bahia. Começaram as ligações. Seu marido tá te traindo. Seu marido tá na balada. Seu marido tá com a prima sua. E aquilo foi, me matando por dentro. E eu não queria mais ir embora. E o meu pai, não, você precisa voltar. Ele é pai do seu filho. Você volta. Você resolve a sua vida com ele. Se não for para você ficar com ele, você quiser voltar e morar aqui com o pai, você volta. Conversamos, jurou 1000 amores, que não era nada daquilo, que o povo estava querendo nos separar, tudo muito lindo, maravilhoso. E eu,
por dependência emocional, porque quando a gente tá longe é uma coisa, quando a gente tá perto é outra. Continuei, pensei muito no meu filho, minha sogra, ele é pai do seu filho. Sabe o que ela falou pra mim? Pra gente levar um relacionamento adiante, a gente tem que fingir de cega e surda. Falei, se ela tá falando e ela tá casada com o marido dela, criou todos os filhos, eu preciso ser igual a ela. Preciso fazer o que ela tá fazendo, então eu vou segurar o meu relacionamento. Eu preciso viver, eu preciso criar o meu filho, eu não vou ser igual a minha mãe, né? Eu não vou ser. Passou 1 ano, meu filho fez 2, meu filho fez 3. Aí ele começou a mudar dentro de casa. Ele nunca deixou faltar nada em casa, mas ele era ausente. Trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, farra, futebol. Eu cozinhava domingo, ele não almoçava, ele não tomava café. Só vivia pro mundo, pros amigos. Amigos. Começou a academia, começou a se envolver com mulheres na academia. E eu ficava sabendo fazer o quê? Eu preciso ser surda e cega. Isso foi virando um ciclo vicioso. Tipo, eu vivia mais com ele com a relação como se fossem irmãos. Muitas das vezes, ele negava a relação comigo. Eu já vi mulher negar com homem. Mas ele negava comigo. Engravidei da minha filha. A Isadora. Aí onde começa, porque eu não queria. Porque eu sabia dentro de mim que eu iria passar a mesma situação. E a história iria se repetir. E de fato, se repetiu. Engravidei, eu rejeitei a minha filha durante toda a minha gestação. Mesmo eu sabendo que ela era uma menina, tive que passar no psicólogo durante a minha gestação. Eu fui para um culto em uma igreja evangélica e onde o Espírito Santo falou tremendamente comigo, como nunca antes tinha falado. Falou no meu culto coisas que ninguém sabia. Só eu e Deus sabia. E ele falava, usava a boca de uma serva de Deus e falava para mim, não foi porque você quis, porque eu sei que você não queria. Você vai ter uma filha porque você precisa e não porque você quer. Hoje você pode não entender o processo, mas lá na frente você vai entender que ela é um propósito. E aquilo entrou dentro do meu coração como, sabe, como uma faca de 2 gumes que tipo foi um divisor de água. Ali Deus colocou amor dentro do meu coração para aceitar a minha gestação. Nasceu a coisa mais linda do mundo. Quando ela nasceu eu nem acreditei que era minha. De tão linda e perfeita que ela era. Eu falei, Jesus, eu não mereço. Eu rejeitei tanto. E o medo dela nascer com algum problema. Porque eu tomei várias coisas para poder tirar ela. E nesse dia, Deus me fez lembrar agora que a serva de Deus colocou a mão na minha barriga e ela falou assim para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Tem algo dentro da sua filha que está fora do lugar. Mas Deus está colocando no lugar hoje. Porque não é o teu querer, é o querer dele. Não é no teu tempo, é no tempo dele. Não é do teu jeito, é do jeito dele. E nesse meio tempo dessa gravidez do meu filho e da minha filha, eu parei de estudar. Eu não terminei o meu ensino. Eu parei de viver a minha vida para viver em função aos meus filhos e a ele. Enfim. Falei, você vai fazer faculdade, mas eu nem terminei os meus estudos. Eu trabalho da mesma forma que você trabalha, eu te ajudo da mesma forma. Tudo que você faz, eu também faço. Por que você pode ou não? Não, primeiro eu faço, porque aí eu vou ganhar mais, eu vou ser delegado. Colocou o sonho dele acima de qualquer outra coisa. Ele não levava o filho para jogar uma bola. O máximo que ele levava a gente era no shopping, comprava o McDonald's. Acabou. Era aquilo. Tava só cuidando dos meus filhos, dele e da minha casa. A minha vida era igreja, casa, meus filhos e ele. Igreja, casa, meus filhos e ele. Eu não tinha outra vida. Eu andava igual uma senhora de 60 anos. Eu era da Assembleia, eu seguia os costumes e as doutrinas da Assembleia. Eu não me cuidava, eu não me maquiava. Eu só tomava banho e vestia uma roupa. Na época eu estava pesando 83 quilos. Minha filha era um bebê. A gente não volta o corpo assim que a criança... É todo um processo. E a minha autoestima lá no chão. Criança consome as nossas energias. Casa, tudo. Eu vou esperar. Quando ele chegou 1h30 da manhã, eu estava assim no sofá. Ele assim, talvez ele tomou um susto. Falei assim, se é o único tempo que você tem pra gente conversar, é o tempo que a gente vai conversar. Ele é mais claro que ele da cor dessa parede aqui, branco. Aí ele, eu falei, não, você não tá cansado. Porque você tá na rua até agora, você não tava trabalhando. Ah, mas, não quero falar de trabalho, senta aqui. E dentro de mim eu já estava decidida a separar.
Falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito menos do que eu mereço. E eu não mereço viver essa vida. Ele sentou, comecei a falar, falei, abri o leque. Falei, aconteceu isso, vi isso, me bloqueou, você tá com ela. Não tô, você tá louca. Porque a gente sempre é louca. Você tá louca? Não foi isso, você entendeu errado? Falei, não entendi, eu vi. Eu não entendi. Eu vi, eu não tô. Chorou, mais uma vez. Eu lembro até hoje dessa lágrima dele. Acho que foi a lágrima mais fingida que eu já vi em toda a minha vida. Eu não já estava separada? Por que continuava a perseguição? Porque eu fiquei 3 meses morando na casa em cima ainda. Eu fiquei novembro, quando eu mandei ele embora, dezembro e janeiro. E eu desempregada. Esses 3 meses. Vivendo do que as pessoas me davam. Até minha mãe, que não tinha condições nenhuma, estrutura nenhuma, minha mãe levava alimento para mim. Um dia acabou o leite da minha filha. Ela usava leite e usava fralda. Eu falei, Braia, desce lá no seu avô, que ele já era grandinho, desce lá no seu avô e pede para ele 1 litro de leite. O Braia, eu ouvi, porque dava para ouvir tudo que eles falavam lá. Ele falou assim, fala para sua mãe pedir leite pro pai deles, porque a responsabilidade com vocês é dele, não é minha não. Aquilo ali rasgou a minha alma. Eu dei leite em pó vencido para minha filha. Eu nunca vou esquecer isso. Eu orei no saquinho de leite em pó. Falei, Deus, eu não vou bater na porta de ninguém. Isso já era 11 e pouco da noite já. Eu tava tão assim, conturbada, que acabou e eu nem me toquei que tinha acabado. Falei, mas eu não vou bater na porta de ninguém, porque quem era pra ser provedor não foi. Eu vou orar e eu tenho fé em Deus, que não vai acontecer nada com a minha filha. Mas amanhã o Senhor vai prover. Amém. Fiz o leite pra ela, leite puro. Esquentei, dei na mamadeira, chorando. Essa noite também não dormi, porque eu nunca imaginei passar por isso. Uma coisa é eu passar, outra coisa é afetar os meus filhos. Enquanto isso, ele estava vivendo vida de rei. Amém. Passou. No outro dia, eu corri na minha avó, que eu falei pra vocês, pedi socorro. Minha avó, não, filha, me deu dinheiro, vai lá, você vai comprar uma caixa de leite. Não peça mais nada pra ninguém. Peça pra mim, que se tiver um ovo, a gente vai dividir um ovo em 4, mas você e seus filhos não vai ficar sem comer. Amém. Mas eu sempre fui tão humilhada na minha vida que eu sempre criei isso dentro de mim de não querer pedir nada. Hoje eu tenho dificuldade até em pedir favor. Pega isso aqui pra mim. Eu tenho dificuldade de pedir. De tanto que eu fui humilhada. Enfim, resumindo a história. Depois que isso aconteceu, passou Natal, Ano Novo, ele não comprou roupa, não comprou nada. Quem deu foi o meu irmão, minha cunhada, que me ajudou a comprar roupa para os meus filhos. Enfim, minha família me acolheu da maneira que eles podiam. Passou em janeiro. Eu falei, Deus, eu não aceito essa vida. 2017, já janeiro de 2017. Falei, Deus, eu não aceito viver essa escassez. O Senhor é dono do ouro e da prata. Tua palavra diz que o Senhor não deixa um justo mendigar o pão. E nem a sua descendência. Os meus filhos é a minha descendência. E eu tô sendo justa. Eu orei isso. Na sexta-feira, na segunda-feira, uma amiga me ligou. Thaís, tem uma entrevista de emprego na empresa onde eu tô trabalhando. Você quer vir? Eu falei, mulher, agora. Agora. Ela falou, o processo seletivo é 10 horas da manhã, isso era 6. Eu falei, mulher, eu vou. Não tinha ninguém pra ficar com os meus filhos, só tinha minha mãe. Corri lá cedo, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não bebe. Mãe, pelo amor de Deus, não usa droga. Pelo amor de Deus. Eu preciso da senhora mais do que nunca. Não beba, não se droga, por favor. Fica com os meus filhos. Eu preciso trabalhar. Eu não tinha Bolsa Família, eu não tinha nada nessa época. Falei, mãe, eu preciso. Fica com eles. Não, filha. E até então ela estava sóbria, porque foi cedo. Foi cedo, ela estava sóbria. Acordei ela. Então, quando ela acordou, ela estava bem. Eu falei, mãe, fica com a Isa, fica com o Braia. Daqui a pouco eu volto. 10 horas. Eu falei, mãe, no máximo 1 hora da tarde eu volto. Enfim, fui. Foi tão de Deus. Foi tão de Deus que tinha 30 pessoas. 30 pessoas. E a que menos tinha experiência era eu. E eu fui a primeira a ser selecionada para a vaga de emprego.
As lágrimas corriam, todo mundo olhando pra minha cara, ninguém entendia nada. Eu chorava, eu, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Todo mundo falou, nossa, por que tanto obrigado, né? É só uma vaga de emprego. O que pra muitos é nada, pra mim era muito. Deus, obrigado, foi glória a Deus, fui glorificando, fui embora, enfim. Na sexta-feira eu já comecei a trabalhar. Sempre foi a mão de Deus nos detalhes. Mesmo no meu pior dia, sempre foi o Senhor. Sempre eu vi o cuidado de Deus, Ele nunca me abandonou. Deus me apresentou o amor pra minha vida, que é o meu atual marido. Pra glória de Deus, graças a Deus. Num dos piores momentos, meia pandemia, onde eu estava desempregada, eu estava quebrada, não tinha nada, estava morando de aluguel ainda. Deus me abençoou. Saiu uma causa na justiça que eu tinha há muitos anos, 6 anos. Num pior momento, Deus se faz presente. Deus destravou assim, ó, da noite pro dia, num piscar de olho, caiu lá na minha conta. 22 mil reais. Falei, oi? Foi onde eu construí a casa que eu moro hoje. Construí, saí do aluguel, não pago mais água, não pago nada. Nada, é o que Deus faz. No meio da humilhação, no cenário desfavorável, Deus se faz presente. E foi onde tudo aconteceu. Em seguida, eu conheci o meu atual esposo e foi indo. E ele me incentivou. Eu fiz curso de cílios, mas ele sempre me incentivou. Os meus primeiros materiais foi ele que comprou, minha maca. Tudo foi o meu marido. Tudo. Coisas que quando eu vivi, em 12 anos, ninguém fez. Ninguém nunca me incentivou. Eu venci. E hoje eu sou tratada como uma princesa. Às vezes eu falo, nossa, tá exagerando até. Eu não sou tudo isso, não. Mas assim, a gente não é acostumada a ser tratada dessa maneira, que quando a gente é tratada, a gente tá estranha. Sabe? E hoje, assim, é tudo diferente. Então eu falo que hoje eu vivo o amor pra minha vida. Hoje eu entendo o que foi necessário eu passar todo esse processo pra mim entender o propósito que Deus queria pra mim. Hoje eu sou uma mulher forte, sou uma mãe solo, com orgulho. Aonde eu vou, todas as pessoas falam de mim. Todas. Tem as que falam mal? Tem, mas isso é uma minoria, eu nem ligo. Mas tem as pessoas que falam, Thaís, você é forte, você é guerreira, você é mãe. Os meus filhos são os amores. É oi tia, é benção tia, é benção mãe, Deus abençoe, muito obrigado. Eles são assim, onde eles vão, eles são luz. Porque eu, no meio das trevas, Deus me fez ser luz. Depois de 20 anos, graças a Deus, a saúde da minha mãe foi restituída. Deus curou, Deus libertou a minha mãe. Graças a Deus, hoje minha mãe é obreira da casa do Senhor. Minha mãe me ajuda assim, de uma forma que na minha adolescência ela nunca me ajudou. O amor, o vínculo, o convívio que ela tem com a minha filha é muito lindo de se ver, sabe? A troca genuína delas, sem pedir nada em troca, sabe? Eu fico muito feliz em ver a minha mãe hoje em dia. Coisas que há 20 anos atrás eu não via, Muitas pessoas batiam na minha mãe, humilhavam minha mãe, espancavam minha mãe. Às vezes eu chegava, ela estava roxa, espancada, porque bebia, usava droga, aprontava, as pessoas batiam. Hoje eu tenho minha própria casa. Hoje eu tenho meu trabalho. Hoje eu tenho meu estudo. Hoje eu tenho uma família. Família. Hoje eu tenho um parceiro, um companheiro, um amigo. Que nem eu falei pra vocês. Hoje eu tenho um amor pra minha vida. Pra viver longas datas. Sem mentira, sem engano, sem traição. Com muita transparência, fidelidade, lealdade. Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro é bom, é maravilhoso. Mas tem coisas que o dinheiro não compra. E hoje eu vivo em paz. A paz que excede todo entendimento humano, que só o Senhor pode me dar. Hoje eu sou uma nova mãe, eu sou uma nova mulher, já errei, já falei muito com os meus filhos. Porque você buscar a força de onde você não tem, passando por tudo que eu passei, não é fácil. Fui muito julgada, muito condenada, muito apontada, mas hoje, graças a Deus, por tudo que eu passei, me tornar quem eu sou hoje. Sabe? Ah, você tá se achando? Não. É porque a gente é, então a gente tem que falar aquilo que a gente é. Eu sei entrar, eu sei sair. Eu não deixo faltar nada pros meus filhos. Coisas que antes eu deixava de lado, hoje é a minha fortaleza, sabe? Eu olhar pros meus filhos dormindo e falar, Deus, obrigado. Porque lá atrás eu olhava e falava, o que eu vou fazer com 2 crianças? Meu Deus, eu não tenho condições. De eu tentar, até contra a vida da minha filha hoje, ela ser a bênção. Deus usa a minha filha para falar comigo. Nos meus momentos de angústia, Deus usa ela para falar comigo. E hoje em dia eles não têm mais vínculo fisicamente com o pai deles, mora há 4 anos nos Estados Unidos, fala de vez em quando por videochamada, mas é aquilo, ele continua pagando pensão que foi estipulada pela justiça, nada além disso, de vez em quando ele manda 100 a mais, 150 a mais, mas não passa disso, sabe? Hoje ele tem outra família, vive outra vida, amém,
Que Deus abençoe a vida dele grandemente, que ele reconstrua a família dele assim como eu reconstruí a minha família, né? Cada um vive a sua vida, só que no futuro ele vai entender, né? Que esse espaço que ele criou entre ele e os filhos dele, né? Ele vai tentar recuperar e não vai ter dinheiro no mundo que pague, sabe? Porque meus filhos, a maioria das vezes, só liga para ele quando eles querem alguma coisa. Quando eles querem, pai, eu quero uma bicicleta, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Eles vão ligar para ele para mais o quê? Se quando eles eram pequenos precisava da presença paterna e não teve. Meu marido que leva meu filho para jogar bola toda sexta-feira. Sabe? A minha filha tem o meu marido como presença paterna dentro de casa. Ela é o amor da vida dele, ele é o amor da vida dela. Sabe? Você vê essa troca genuína. Sabe? E hoje em dia eu vivo as promessas do Senhor na minha vida. Mesmo passando por esse processo sem entender. Porque quando a gente está no deserto, no ventre da dor, a gente não entende os propósitos. Mas quando tudo começa a se cumprir, parece não, tudo clareia. Sabe? Você fala, Deus, foi necessário eu passar por toda essa luta, por todo esse sofrimento para me chegar até aqui. E olha que eu nem estou onde eu quero chegar, viu? Eu nem estou ainda. Eu vou chegar. Eu estou na caminhada, mas eu vou chegar, hein? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaria que você deixasse nos comentários a sua opinião sobre essa trajetória dessa mulher que tanto sofreu, mas teve uma superação no final. Desde já te agradecemos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todos os vídeos novos e logo abaixo na descrição vai estar o link do e-book Dois se tornam um, o manual para um relacionamento duradouro. e que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família.